Fofoqueiras de Biologia, tudo bem com vocês? Hoje eu começo uma série chamada Mulheres Iniciadas, que eu vou contar a história de diversos cientistas que a história tentou apagar o nome delas. E espero muito que vocês gostem. Tá na hora da fofoca biológica, bora lá? E para abrir com chave de ouro, hoje eu trago uma história assim incrível que vai fazer você olhar os livros de biologia de outra forma. Usaram essa imagem aqui para chamar uma mulher de mentirosa por 150 anos, gente. É muito tempo. Simplesmente porque não acreditava que isso realmente acontecia. Uma tarântula se alimentando de pássaro. Mas a história sempre mostra a verdade. E o nome dela, gente, é Maria Sibylla Merian. Você já ouviu falar o nome dessa cientista? Aposto que não, né? E o que a ciência tentou esconder é que ela não era apenas só uma pintora de flores. Ela também era naturalista e mãe da ecologia moderna. Tudo começou lá em 1647, em Frankfurt. Ela cresceu em uma família de artistas. Mas por ser mulher, ela era impedida de viajar para estudar e também de usar, adivinha o que, gente? Tinta a óleo. Ela não podia fazer pintura a óleo, porque era coisa de homem. Aos 12 anos, enquanto as meninas aprendiam a bordar, ela escondia caixas com largatas embaixo da cama e ia estudando o bicho da seda. Que incrível, né? Naquela época, a galera achava que os insetos surgiam do nada, ou surgiam da lama, ou de carne podre. Mas ela foi uma das primeiras a dizer, ops, isso aí não é verdade. Sim, gente, é a teoria da geração espontânea, quando eles acreditavam que os insetos surgiam do nada, ou da lama ou de carne podre. Ela foi uma das primeiras pessoas a documentar todo o ciclo: ovo, largato, casulo e borboleta. Tudo pelos estudos e observações dela. Ela provou que a vida se transforma e não brota do lixo. Ela casou e teve 2 filhas e lançou um livro revolucionário lá em 1669. E sabe qual é o diferencial dela? Enquanto outros artistas e pesquisadores desenhavam os insetos mortos no fundo branco, ela fez o desenho deles vivos, interagindo com as plantas e se alimentando. Isso é genial! Gente, guarda isso! Ela entendeu a relação entre as espécies e também descobriu a ecologia mesmo antes desse nome existir, gente. E agora senta que a história vai ficar mais interessante. Ela divorciada lá em 1699, com 52 anos de idade. Ela vende tudo. E adivinha o que ela faz? Vai viajar para Suriname com sua filha. As duas viajando para poder estudar borboletas. Que incrível, né? E lembrando, gente, que naquela época as mulheres faziam expedições com seus maridos. Elas não tinham essa liberdade de ir pesquisar sozinha, mas a Maria foi. E isso que é incrível. Foi as duas tendo muito coragem, mesmo tendo tantos riscos, né, gente? Foi a primeira expedição científica liderada por mulher e também financiada. Os colonos holandeses riam dela e diziam que era perda de tempo ela procurar insetos, que deveria focar no açúcar. Mas ela não desistiu. Ela deu vozes a africanos escravizados e indígenas. Ela
escreveu que aprendeu mais com eles do que com qualquer europeu. Nas páginas dela, a Maria registrou coisas pesadíssimas. Ela documentou que as mulheres escravizadas usavam as sementes da flor do pavão como abortivo para que seus filhos não nascessem acorrentados. Ela denunciou a crueldade colonial enquanto catalogava plantas, e as descobertas dela eram cirúrgicas. Ela descreveu o veneno da mandioca, o uso medicinal do caju e as propriedades da mamona. Hoje, a farmacologia confirma 90% do que ela escreveu lá em 1605. Mas a Maria morreu e o Clube de Bolinhas entrou em ação, né, gente? Mas a Maria morreu e o Clube de Bolinhas entrou em ação. No século XIX, um cara liderou uma campanha brutal para apagar o nome dela. Ele chamou ela de ignorante e o livro de inútil. E você sabe por quê? Por causa daquela imagem de uma tarântula comendo pássaros. Essa aqui. Ele disse que seria impossível. E isso tem nome, galera. Efeito Matilda. Quando o trabalho da mulher é ignorada ou diminuída. O próprio Linnaeus, o pai da taxonomia, usou os desenhos dela para nomear mais de 100 espécies, gente. E aí, eu deixo uma pergunta para vocês. Quem levou a fama sozinho nos livros? Levou mais de 200 anos para a ciência admitir que as descobertas da Maria estavam certas. Ela estava certa sobre a metamorfose, ela estava certa sobre a tarântula e também ela estava certa sobre a biodiversidade. Eu vejo que a Maria foi pioneira e muito corajosa. Ela foi lá no campo, estudou, desenhou, pesquisou e foi muito inovadora no tempo dela. Ela foi genial. Esse foi o primeiro episódio das Mulheres Silenciadas. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha, de compartilhar esse vídeo para todo mundo e também deixar um comentário. Qual o cientista que você sabe que a ciência tentou apagar da história? Deixe aí nos comentários e até o próximo vídeo. Um beijo no seu DNA.